O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivesse sido realizado os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestidos-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Brasil, a Igreja celebra a memória dos bem-aventurados Padre André de Soveral e Padre Ambrósio Francisco Ferro e todos os companheiros mártires que foram martirizados aqui no nosso país, no Rio Grande do Norte. Em 1645, os holandeses que ocupavam o nordeste do nosso país chegaram a um lugar chamado Cunhaum, no Rio Grande do Norte, onde residiam vários colonos ao redor do engenho, ocupados, naquele período, no plantio da cana-de-açúcar. E era um domingo. Na hora da missa, mais ou menos 60, 70 pessoas estavam na capela para participar da Eucaristia, na capela de Nossa Senhora das Candeias, ou Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora da Candelária. São títulos da mesma Nossa Senhora, evidente, mas títulos com nomes diferentes, mas é o mesmo título. A capela foi cercada e invadida por soldados e índios, que trucidaram a todos que aí estavam, dentro da capela, inclusive o pároco. Padre André de Soveral, que celebrava a missa, eles todos não puseram resistência alguma aos agressores, e diz, agora nós observamos tudo isso, entregaram piedosamente as suas almas ao Criador. No nosso país, 1645. O nosso país recebeu os portugueses em 1500. Portanto, 145 anos depois, teve este fato, este evento. Este acontecimento, nesse lugar chamado Cunhaú, aterrorizou os moradores, e muitos moradores de Natal, e muitos pediram asilo no Forte dos Reis Magos, ou se refugiaram em abrigos improvisados. No dia 3 de outubro, foram levados para as margens do rio Uruaçu, onde os aguardavam índios e soldados, holandeses armados. Eram cerca de 80 pessoas. Os holandeses de religião calvinista trouxeram um pastor protestante para demovê-los de sua fé católica. Todos resistiram a esta tentativa e foram barbaramente sacrificados. Entre eles estava Mateus Moreira, que ao lhe ser arrancado o coração pelas costas, morreu exclamando: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Às vezes a gente pensa que mártir existe lá no tempo de Jesus, ou muitos anos atrás, não é? Mas aqui no nosso país, depois do descobrimento, 150 anos mais ou menos,
aconteceu um martírio horrível. Estes dois padres, Padre André de Soveral e Padre Ambrósio Francisco Ferro, foram beatificados, juntamente com os companheiros mártires, esses outros todos, foram beatificados por São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II. Hoje, a liturgia, portanto, nos pede uma reflexão muito importante. E qual é esta reflexão? Nós devemos dar testemunho da nossa fé. O testemunho da fé, às vezes, pede o sacrifício da vida, como aconteceu com estes nossos irmãos. Na primeira sexta-feira de cada mês, nós aqui celebramos, claro, a missa do dia, mas incluímos nesta missa do dia a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nos lembramos das famílias que sofrem, nos lembramos das pessoas que estão doentes, as pessoas que estão nas suas casas, nos hospitais, as pessoas que estão sofrendo por causa de alguma enfermidade ou por causa até de alguma situação na sua vida, no seu dia a dia. E pedimos a Deus que dê força a essas pessoas, para que elas possam superar este sofrimento e essas dificuldades. Hoje temos estes textos da Sagrada Escritura, de modo especial o Evangelho. Se todos se lembram, este Evangelho, ele está dentro de um texto maior, que é a missão dos 72 discípulos. Quando Jesus envia os discípulos 2 a 2 na sua frente, para evangelizar, para preparar o caminho por onde ele mesmo devia passar. Este capítulo 10 do Evangelho de São Lucas trata, portanto, desta missão dos 72 discípulos. Todos nós somos discípulos de Cristo e somos missionários por força do nosso batismo, da crisma que recebemos, dos sacramentos dos quais nós participamos, da nossa vida de fé. Nós somos discípulos de Cristo e missionários. Nós hoje não podemos mais deixar de fazer esta junção, discípulos missionários. Não existe um discípulo verdadeiro se não for missionário. E também não existe um missionário verdadeiro se antes não for discípulo. Então somos discípulos missionários de Cristo. E devemos dar testemunho da nossa fé. O anúncio do Evangelho, que deve chegar a todos através de nós, chega através de tantos meios, através da nossa voz, da nossa pregação, da nossa oração, mas chega de modo muito forte e convincente através do nosso testemunho, do nosso exemplo. O Papa Paulo VI dizia que os tempos de hoje exigem mais testemunhas do que mestres. É preciso de ter gente que ensine, de mestres, mas os nossos tempos exigem mais testemunhas do que mestres. Se existe uma testemunha, se existe, aliás, um mestre que é convincente, que ajuda as pessoas a compreenderem a vontade de Deus, é porque dá testemunho com a sua própria vida. Portanto, aqueles que são testemunhas são mais audazes, e o Evangelho, através do testemunho, chega mais forte no coração das pessoas do que através da palavra. A palavra é necessária, mas com a palavra é dita para corroborar, para iluminar, para esclarecer melhor o testemunho que é dado. O Evangelho de hoje nos coloca, portanto, dentro deste contexto da missão dos 72 discípulos. E o último versículo que nós ouvimos hoje, deste trecho do Evangelho, diz assim: quem vos escuta, a mim escuta. E quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então veja, se alguém sente às vezes até uma certa rejeição, não fique preocupado. Essa rejeição não é para conosco. A rejeição a Deus, aquele que nos constituiu testemunhas, que nos constituiu discípulos, missionários. Às vezes a pessoa fica preocupada porque ninguém mais escuta Deus, dizem assim, né? Acho que as pessoas escutam sim, é que às vezes nós não damos o braço a torcer, o nosso orgulho humano é mais forte, mais pesado, e nós não damos o braço a torcer. Mas lá no íntimo nós ouvimos sim, mesmo a pessoa mais insensível,
escuta no seu coração Deus lhe falando, a palavra de Deus penetrando o seu ser. Mas porque, exatamente por causa deste orgulho, desta altivez que às vezes temos, como quem diz, eu não preciso de ninguém e de nada, isso nos faz distantes de Deus, nos faz ficar longe de Deus. Porque nós queremos nos enaltecer, nos levantar, e Deus quer de nós um coração humilde, um coração firme, um coração piedoso, um coração de homem e de mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. Este trecho, este versículo que nós ouvimos, quem vos escuta, a minha escuta, nos faz uma pergunta. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós testemunhamos, vem de Deus ou não? Então nós precisamos também de ter cuidado. Às vezes, não vem bem de Deus, vem do meu modo de ser, da minha palavra, da minha experiência, que ajuda, e ajuda muito, mas nós não podemos colocar Deus ou tentar fechar Deus dentro dos nossos limites. Deus é Deus. Nós é que temos que entrar dentro daquilo que é Deus e que é grande, infinito. Nós não podemos aprisionar Deus, não podemos aprisionar a palavra de Deus. Ela deve fazer o seu caminho no meio dos irmãos e irmãs. Então, quando nós falamos de Deus, quando nós testemunhamos a nossa fé, precisamos estar atentos para não pregarmos a nós mesmos, mas pregarmos o Evangelho de Cristo, pregarmos a boa nova que Jesus Cristo veio trazer. Através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra, do nosso modo de pensar, de agir, nós vamos longe, porque o Evangelho faz com que a gente caminhe mais. Por isso, queridos irmãos e irmãs, lembrando destes mártires do nosso país, estes homens, mulheres, crianças, e todos nós sabemos, né? Imagina, mais de 80 pessoas, naquela missa, 70 pessoas estavam presentes. Quem eram essas pessoas? As famílias. Mais do que hoje, talvez, naquele tempo as famílias tinham muitas crianças, não é? Também as crianças, adolescentes, jovens, idosos, que foram participar da missa no domingo. Então, estes mártires devem inspirar a nossa coragem, o nosso destemor, a nossa vontade de servir a Deus. E se nós sofremos um pouco, se nós passamos por algumas situações difíceis, se nós somos incompreendidos, se nós somos até às vezes marginalizados por causa da nossa fé, não tenhamos receio. Jesus, no outro trecho do Evangelho, diz: se perseguiram o Mestre, como não irão perseguir os discípulos? Se nós somos discípulos de Cristo, temos que ter a firmeza e a certeza da fé. Nós não podemos nos deixar vencer. Pelo contrário, temos que amar mais, temos que rezar pelas pessoas, temos que colocar as pessoas no coração de Deus através da nossa oração. Assim nós mudamos a nós mesmos e podemos mudar os outros. Agora, se nós reagirmos, se nós reagirmos na mesma intensidade daquilo que às vezes vem contra nós, não fazemos diferente de tudo aquilo que é contrário a Deus. Portanto, temos que, fortalecidos pelo Espírito de Deus, animados pelo Espírito Santo, temos que ser no mundo sinais luminosos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio para nos trazer paz, para nos trazer a felicidade completa, que nós iremos contemplar junto de Deus e diante dele, o nosso Pai. Participemos dessa missa com o coração alegres, como filhos e filhas. Coloquemos nas mãos de Deus e diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, que abre o seu coração para todos nós, coloquemos tudo aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, as nossas questões, os nossos limites, e Ele mesmo vai nos fortalecer, nos ajudar e nos fazer caminhar firmes e seguros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.